Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre a criação de uma função para o nosso projeto de bilhete de pagamento. Então, essa função aqui que eu estou apresentando, ela pretende retornar os valores de venda do funcionário no mês. Da onde que eu vou tirar isso? Eu vou tirar aquela venda consolidada, a tabela que eu já criei e já mostrei em outros vídeos. Então, eu vou ter que pegar aqui o que me interessa. Eu quero um registro, eu quero retornar apenas a venda mensal daquele funcionário para o mês e para o ano desejado. Então, funcionário, mês e ano. Então, esses dados aqui, eles devem ser passados para eu identificar qual é esse funcionário e quanto ele vai vender. O retorno é isso aqui. Eu poderia fazer isso sem uma função? Poderia, mas eu teria que repetir esse código e isso aí poderia gerar uma dificuldade. Eu criando a função, eu modularizo aquele comando e facilita, vamos dizer assim, o entendimento do código como um todo. Vamos para a função. Eu vou chamar essa função de função vendor-mês. Ela é uma função, a palavra reservada, né, function. Eu vou receber então o vendedor, ou seja, aquele código que eu já mostrei do vendedor, o ano que eu pretendo calcular essa venda, ou seja, quero saber o quanto ele vendeu naquele ano e naquele mês. E para saber isso, eu tenho que passar a tabela venda consolidada. É aquela tabela que a gente acabei de mostrar para vocês, né? O data frame. Bem, primeira parte da função, eu verifico se o ano e o mês estão dentro daquela faixa de tempo que é dedicada, que eu posso extrair algum dado daquela tabela venda consolidada. Então, o ano ele não pode ser maior do que a data atual, ou seja, o ano não pode ser maior do que o dia de hoje. Ou seja, eu quero calcular um bilhete de pagamento referente ao ano de 2029. Não existe, porque eu não tenho venda em 2029. Então, esse ano é a data de hoje. É interessante que aqui eu utilizo a função year sysdate, que é lá do Lubridate, que eu tinha posto já em outros vídeos, essa biblioteca, e não tinha falado como utilizar. Essa biblioteca ela tem nela funções para trabalhar com datas, perdão. E uma delas é essa aqui. Eu quero saber o ano da data de hoje, ou seja, da data do sistema. Essa data que está aqui, perdão, é a data do. O mouse não aparece, né? Mas a data que fica no canto inferior direito do seu vídeo, a data do sistema. E ele, se essa data, né? Se o ano dessa data for maior do que a data do ano de hoje, né? Que é o ano da data de hoje, da data do sistema, ele vai retornar erro. Ano não pode ser maior do que a data atual. Se não, eu verifico se o ano é menor do que 2017. Da mesma forma, o erro, a empresa não foi criada, ou seja, eu não tenho funcionários antes de 2017. A nossa base de dados, venda consolidada, ela começa em janeiro de 2017. Está aqui, olha. No caso aqui, janeiro de 2018. É porque em outras situações foi 2017. Eu vou deixar 2017 porque eu tenho outras bases de dados que eu utilizo. Mesma coisa, o mês ele não pode ser menor do que um, ou seja, eu não posso ter mês zero ou negativo. Então o mês deve ser um número maior que zero, ou seja, de 1 a 12. E da mesma forma, o mês não pode ser maior que 12. O mês deve ser um número maior que 12. Então, isso aqui, esses quatro ifs aqui, né, eles são só para tratar caso o usuário lance algum dado que não deva ser lançado. O código da função é muito simples, gente. Eu vou criar uma variável result dentro da função, que eu vou fazer um filtro da venda consolidada. Então, eu venho aqui na venda consolidada, eu pego o vendedor cujo código é o código de entrada, o ano
cujo o ano é o ano de entrada. Olha só, o ano desse filtro é igual ao ano de entrada que eu passei na função. E o mês é igual o mês de entrada da função. Então, olha só, venda consolidada foi passado na função. Dentro dessa tabela eu crio, faço esse filtro e vou retornar um único registro da venda mensal. Então, dessa tabela aqui, venda consolidada, se eu pego aqui o dado, eu peço o dado do vendedor 10/11/02 em 2018, mês 4, ele vai retornar esse valor aqui, perdão, que é a venda desse vendedor nesse mês. Então, essa função é muito simples. Como que eu faço? Toda vez que eu crio a função, eu vou testar essa função. Então, tá aqui. Eu vou primeiro rodar a função. Quando eu rodo a função, ela aparece aqui, function, olha lá, venda do mês. E aqui aparece os argumentos de entrada dessa função. Né? Então tá aqui, ó, essa função que no caso eu pedi, quando eu cliquei aqui apareceu a função que na verdade está no meu código. Né? Se eu clico aqui vai aparecer a função, ela como que ela está definida, tá? Mas ela está aqui no meu código. E vamos testar essa função. Então, o que eu vou passar? Eu vou passar o número do vendedor, o ano, o mês e a tabela venda consolidada que está aqui. Feito isso, ele retorna aqui quanto esse vendedor vendeu no mês 3 do ano 2021. Se a gente quiser fazer, por exemplo, ano 2018, mês 1, que é o primeiro registro da função, é o primeiro vendedor, ele vai retornar 4.681. Vamos ver se está certinho. 4.681, está aqui, ó. Vendedor 10/11/01, ano 18, mês 1, 4.681. Nada mais é do que um filtro. Feita essa função, isso aqui serve de exemplo para vocês desenvolverem as outras funções. Eu vou voltar a comentar isso aqui para não sujar o código quando eu quiser rodar todo o bilhete de pagamento. Espero que tenha contribuído, pessoal. É isso.